30 de junho de 2023. Esta é a sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós chegamos à última sexta-feira do mês de junho. Olha, o tempo passa muito depressa, né? Muito depressa. Mas louvado seja Deus, amanhã iniciaremos um novo mês, o mês das férias para os estudantes. Enfim, louvado seja Deus. Vamos agradecer hoje, nessa sexta-feira, que o nosso coração seja repleto de gratidão a Deus por esse mês, mesmo nos momentos tão difíceis. Agradeçamos a Deus, procuremos encontrar motivos de louvor a Deus. Mesmo nas situações mais sofridas da nossa vida, algum motivo para agradecer a Deus nós temos, né? E peçamos que Deus abençoe o mês seguinte que vai se iniciar, na verdade. Meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura, continuar com o texto do Gênesis. Hoje o capítulo 17, versículos versículos 1, do 9 ao 10 e do 15 ao 22. Abrão tinha 99 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou Deus poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse ainda a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar, aliança entre mim e vós, e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Deus disse também a Abraão: Quanto à tua mulher Sarai, já não chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Vou abençoá-la e ela será mãe de nações, e reis de povos dela sairão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e pôs-se a rir, dizendo consigo mesmo: Será que um homem de 100 anos vai ter um filho e que aos 90 anos Sara vai dar à luz? E dirigindo-se a Deus, disse: Se ao menos Ismael pudesse viver em tua presença. Deus, porém, disse: Na verdade é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. Atendo ao teu pedido também a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo e extremamente numeroso. Será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Mas quanto à minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, o filho de Sara, o filho que Sara te dará no ano que vem, por este tempo. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, e nós continuamos com os mesmos sentimentos dos dois últimos dias desse texto de Gênesis, né? Deus promete algo, uma descendência numerosa, e Abraão não sabe como isso vai se dar. Mais uma vez ele ri e ele percebe como que Sara vai me dar, né, um filho, um descendente. Eu tenho 100 anos, ela tem 90. Né? E Deus diz: eu farei acontecer. E Deus disse e Deus de fato fez acontecer. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. E aí Deus pede que Abraão, por toda a tua descendência, cumpra a parte que lhe cabe na aliança, que é ser fiel a Deus e que é circuncidar todos os primogênitos, né? Todos os homens. E ora, foi isso que foi feito. Então, meus queridos,
Qual é a moral dessa história para a nossa vida de hoje, para essa sexta-feira, né? Vale a pena nós permanecermos unidos a Deus. Uma vez mais, a palavra de hoje vem nos dizer isso, né? Mesmo quando o calo apertar, quando as coisas começarem a ficar complicadas, as situações ficarem difíceis, mesmo quando surgirem impossibilidades, né? Tal como Abraão via à sua frente essa impossibilidade, mantenha-se unido, unida a Deus. Converse com Deus, fale com Deus, deixe também Deus falar com você, por meio dos sinais dóceis e sutis da vida, por meio da escritura, da palavra de Deus, leia a escritura, né? Por meio da pregação da igreja, por meio das pessoas que se achegam. Deus, ele tem falado conosco de tantos modos e nós não percebemos, às vezes, a voz de Deus a nos falar pelos sinais, pela escritura, pelas pregações, pelas pessoas, pelos acontecimentos. Por quê? Porque nós somos muito barulhentos. Abraão, ele parou nesse momento para ouvir o que Deus tinha reservado para ele, para ouvir o que ele devia fazer, para ouvir qual passo que ele deveria dar. A pergunta para nós paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Sabe, nós vamos fazendo, às vezes atropelando as coisas, depois as coisas não dão certo, a gente atribui a Deus o nosso fracasso, as nossas fraquezas. Ora, mas você não ouviu a Deus, você não se uniu a Deus para continuar a sua caminhada? Por que Deus tem culpa agora por suas fragilidades e suas perdas? Então, meus queridos, está na hora de nós mudarmos o nosso jeito de ser, nosso jeito de colocar Deus na nossa existência. Deus, ele é parte do seu dia, ele é parte da sua história. Você conversa com ele, você lembra dele. Deus, de fato, ele é alguém que está junto com você diante das suas decisões, para nós refletirmos. E ele sela esta aliança com Abraão, e ele se manterá firme, pois nós vamos vendo que a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? O povo que vai ser formado vai ser um povo teimoso, ora vai cumprir a aliança, a fidelidade com esse Deus, ora vai fracassar. É meio retrato da nossa existência, né? Bem o retrato da nossa existência. Então, o que é nosso ninguém vai tirar. O que é nosso, nós colheremos. O que é nosso, nós conquistaremos. Deus estava dizendo para Abraão várias vezes, minha gente: Abraão, você vai ter um descendente. Aí ele tenta arrumar Eliezer. Não, Abraão não é Eliezer, você vai ter um descendente. Aí Sara tenta arrumar a sua escrava para se deitar com Abraão, né? Que é Agar. E Deus dizendo: não é Agar. Você vai ter um descendente, Abraão. Você e Sara. Tá difícil de entender? Escreve, desenha. É você. Para você tem muitas impossibilidades, mas para mim não. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Não sei o que você tem vivido na sua vida, meu querido filho, minha querida filha. Se una a Deus. Se de fato há algo que você tem que superar, se a superação, a vitória, né? Nisso que você tem vivido, se de fato Deus tem isso para você, o superar, o vencer isso que você tem vivido, você vai conseguir fazer. Mesmo que esteja fora das suas condições, Deus vai fazer por você. Mantenha-se unido a Deus. Creia no poder de Deus. Creia. Creia. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério e que esta palavra tão bonita, nos ajude a encerrarmos bem este mês de junho. Com toda certeza, um mês de muitas tribulações, dificuldades, mas um mês também que nós pudemos compreender o verdadeiro sentido do projeto de Deus na nossa vida. Um mês, com toda certeza, com toques de graças e de bênçãos de Deus, né? Concluamos muito bem este mês com esta palavra que nos chama a fé, a crer no poder do Deus que tudo pode. Que Deus abençoe a você. Desejo um fim de semana fantástico, abençoado. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.